Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, e o versículo de número 3, por favor. Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Vejam só. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Como aprender com os erros de Hofni e Finéias. Hofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote Eli e exerciam funções sacerdotais em Siló. Não eram leigos, não eram novos convertidos. Não estavam fora do sistema religioso, eles estavam no centro do culto. Preste bem atenção nisso, que isso aqui é muito importante. O problema de Israel não era a ausência de religião, mas corrupção espiritual dentro do sacerdócio. Porque a igreja perdeu a credibilidade do início. Porque a igreja já não é tão bem vista pelo mundo como a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque existe uma corrupção espiritual dentro do sistema sacerdotal. E a narrativa de Pedro é que o juízo começa pela casa de Deus. Observe que quando você lê o capítulo 2, versículo 12, esses sacerdotes do Senhor Hofni e Finéias, dizem, eles não conheciam o Senhor. Olha que coisa interessante. Porque essa expressão hebraica, conhecer o verbo, que significa iada, não fala de informação, mas de relacionamento, temor e submissão. Não é o conhecimento de informação como nós temos hoje. Esses sacerdotes, eles conheciam os rituais, as ofertas, o sistema do culto, mas não conheciam relacional. Não tinham relacionamento relacional com Deus. É possível servir no altar, pregar corretamente, oficiar até sacramentos religiosos e ainda assim não ter aquele contato relacional íntimo com Deus. Um santo do passado chegou a dizer que muitos estão no ministério por amor à honra e não por amor àquele a quem servem. O segundo erro desses sacerdotes foi profanação do sagrado. Leia o capítulo 2, do versículo 13 ao 17, para você entender. Eles tomavam a carne antes da gordura ser queimada, violando o Levítico 3. E eles sabiam que não podia. Eles sabiam que eles não podiam, é isso que eu quero dizer. Quantas coisas que nós sabemos que não podemos. Você sabe que não pode olhar para aquela mulher que passa seminua na rua. Você sabe que não pode fazer aquele julgamento precipitado dentro do seu achismo, porque eu acho. Você sabe que você não pode fazer isso. Porque a Bíblia diz, a partir do momento que você passa para julgar, você não é legislador, você se torna Deus. Esta foi a razão de Jesus pedir, não julgueis, por quê?
Porque nosso julgamento, dentro dos nossos achismos, nós erramos. E começamos a assassinar a reputação daquele irmão, pelo seu achismo. Aí o versículo 17, do capítulo 2 de 1 Samuel, diz assim: assim o pecado destes jovens era muito grande perante o Senhor, porque desprezavam a oferta do Senhor. Quando o ministério perde o temor, o altar vira balcão, a oferta vira direito, o culto vira negócio. E é isso que nós estamos vendo nesse pleno século XXI. João Crisóstomo chegou a dizer que nada provoca mais a ira de Deus do que a corrupção do altar por aqueles que deveriam guardá-lo. O terceiro erro desses moços, que nós podemos aprender, imoralidade sexual no espaço sagrado. Observe o que diz o versículo 22 do capítulo 2. Eles se deitavam com mulheres à porta da tenda da congregação. Isso aqui é mais do que pecado moral, é escândalo público, é profanação do culto, é banalização da presença de Deus. Tem congressos aqui no Brasil enormes que quando terminam os cultos, os motéis estão lotados. Porque um dos donos chegou a dizer isso. Vocês estão me entendendo ou não? Sempre que a santidade é relativizada, a consciência é cauterizada, o pecado vira rotina, o juízo se aproxima silenciosamente. A impureza do líder, do sacerdote, transforma o templo em sepultura. Você sabia disso ou não? O quinto erro desses homens, desses sacerdotes, Hofni e Finéias, surdez à advertência. Porque o capítulo 2, versículo 25, está escrito: Eli os advertiu. Mas o texto diz: eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Isso não significa que Deus os obrigou a pecar, mas que o endurecimento persistente os entregou ao juízo. Vocês estão entendendo ou não? Existem ministérios que foram demolidos porque Deus demoliu, porque Deus fez evaporar. Chega um ponto em que Deus ainda fala, mas o coração já não responde. Quando a correção já não dói, já dizia Orígenes, o juízo já começou. O quinto erro desses rapazes foi usar a arca como amuleto. Você pode ler com cautela 1 Samuel 4, versículo 3 a 11, por favor? Eles levavam a arca para a guerra como se fosse um talismã, uma garantia automática de vitória. Resultado, Israel perde, a arca é tomada, Hofni e Finéias morrem. Deus não se submete à liturgia vazia, à herança religiosa, à autoridade sem santidade. Deus não caminha com símbolos quando o coração está distante. Eu quero que você saiba disso. Quais lições práticas nós podemos obter aqui para a igreja hoje? Primeiro, o ministério sem santidade gera juízo, não avivamento. Não é a posição que sustenta o ministro, é o caráter. Não é porque você recebe título de pastor presidente, do homem que mais tem agenda lotada, do que mais cospe fogo, do que mais sapateia, deixa de graça. Não é a posição, nem um dom, nem um talento que sustenta o mistério, é o caráter. Segundo o pecado tolerado, hoje vira juízo amanhã. Eli foi passivo, os filhos foram perversos, ambos foram julgados. Tanto o pai como os filhos. Terceiro, a presença de Deus não é manipulável. A arca não substitui arrependimento. Eles buscaram a arca, mas não substitui arrependimento. 4, Deus não tem netos espirituais. A fé não é herdada, a fé é vivida. Herdados são os templos. São as congregações que passam de pai para filho para neto. Estão entendendo? Quem foi que substituiu Moisés? Foi Arão? Não deveria ser Arão, que era o irmão? Deus disse: Josué. Está começando a me entender ou não?
Quem deveria assumir o trono se Davi morresse? Aminon. Foi Aminon? Absalão. Foi Absalão? Queliúbe. Foi Queliúbe? Depois Adonias. Foi... Não, Deus disse, eu quero Salomão. A minha conclusão pastoral é que o maior perigo da igreja não é a perseguição externa, mas corrupção interna do sagrado. Hoffmann Finé nos ensina o quê? Estar perto do altar não é o mesmo que estar perto de Deus. Vou repetir, estar perto do altar não é o mesmo que estar perto de Deus. Eles estavam perto do altar. Estavam lá em Siló, aonde estava o tabernáculo. Estavam perto do altar do holocausto, perto dos sacrifícios, perto dos animais, o boi, o bode, o cordeiro, a pombinha e a rolinha. Mas estar perto do altar não é mesmo que estar perto de Deus. E aí? Você pode estar perto do louvor, perto do pastor, perto dos ministros, dentro da igreja os 5 dias da semana, na escola bíblica dominical, nas vigílias. Isso não é nada se você não estiver perto de Deus. E aí, a pergunta é essa, você está perto do altar ou você está perto de Deus? Pense nisso. Baruch Hashem, Deus te abençoe.